Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Spoilers da Vida. Se você ainda não nos segue, favorita aí no seu agregador de podcast para ser notificado sempre que tiver um conteúdo novo sobre liderança, comportamento, inteligência emocional e muito mais. E hoje vamos falar sobre um tema que está bombando nas redes sociais, as mudanças que vêm acontecendo pela compra do Twitter pelo Elon Musk. E como isso tem mostrado como as lideranças e culturas são responsáveis por muitas decisões que podem afundar qualquer navio, mesmo que esse seja tão grande quanto um Titanic. Se você não conhece a história dessa compra, antes mesmo dele começar o movimento que está gerando toda essa polêmica, ele já vinha causando um grande alvoroço na empresa e no próprio mercado com a proposta de compra do Twitter. Foram tantas idas e vindas, desistências, contestações dos dois lados em relação ao Twitter, em relação ao dinheiro, se haveria ou não haveria. Tiveram alguns julgamentos em relação à proposta da compra, se ela era válida ou não, falando que o Elon Musk tinha manipulado o mercado para conseguir desvalorizar a empresa, mas por fim, em outubro, a compra foi autorizada. E imagina como a cabeça de todos os funcionários do Twitter, desde o analista até o executivo, ficaram durante esse período, em que foi de abril até outubro, como é que eles pensaram que seria o futuro da empresa. E dentro desse período ele já vinha falando de mudanças radicais como cortes de salários, demissões em massa, mudança do modelo de negócio, tudo isso regado à sua forma agressiva de questionar o trabalho dos outros. Mas nada se comparava ao que ele iria fazer na sua entrada. Primeiro, ele já estalou os dedos como Thanos e demitiu metade dos funcionários. Sim, você não entendeu errado, foram metade dos funcionários mandados embora. Se você não é nerd assim ou geek como eu vou só fazer um apêndice aqui e explicar que Thanos é um dos principais vilões do universo da Marvel e ele conseguiu uma manopla que deu a ele o poder de fazer que metade da população do universo deixasse de existir com um estalar de dedos. E a sua intenção era boa, era achar um equilíbrio, era não levar fome. Então era uma maldade coberta por uma intenção boa. Não sei se foi o caso aqui. Mas não foi apenas a demissão que causou tanto barulho, mas a forma como essas pessoas foram demitidas. Elas foram demitidas por e-mail. Isso aí, por e-mail, sem contato do RH, sem explicação, sem feedback e aparentemente sem critério bem definido. Isso foi apenas uma semana depois dele ter entrado. E o grande pretexto da compra do Twitter pelo Musk foi que houvesse uma praça pública, onde cada um pudesse expor a sua opinião sem que houvesse violência ou sem que houvesse censura. É claro que é uma causa importante, mas levando em conta que a internet é a terra onde as mentiras contadas muitas vezes acabam se tornando verdades, demitir todo mundo, todo time que fazia curadoria, que controlava o conteúdo, com certeza teria seus impactos, Quer ver um exemplo? E um exemplo que já aconteceu de forma catastrófica? Ele criou uma forma onde qualquer pessoa poderia verificar a sua conta pagando só $8 por mês. E já nos primeiros dias, várias contas falsas foram criadas e teve um grande impacto. A conta, por exemplo, de uma farmacêutica que vendia insulina nos Estados Unidos, ela foi criada, uma conta fake, e informou nessa conta que eles estariam vendendo os frascos por $8, quando o custo normalmente é acima dos $1.000. E com toda essa turbulência que foi criada nas redes sociais por conta dessa notícia, as ações da farmacêutica caíram quase 5%, representando aí milhões de dólares de perda total. E também fora a imagem, que eles tiveram que voltar e desmentir a notícia. Isso causou um grande alvoroço e elas sofreram, a farmacêutica sofreu um grande ataque por conta disso. E não foi a única empresa que foi clonada, a Nintendo, a Apple, várias celebridades e políticos também passaram por isso. O próprio Elon Musk teve uma conta fake criada onde ele passou a falar coisas que não tinha nada a ver com o que ele vinha pregando ali dentro do Twitter, E depois disso, o que já estava tenso começou a piorar. A pressão que o Musk sofria pelas críticas na internet não influenciava em nada, muito pelo contrário. Eu acho que elas deram ali até mais atenção, mais poder a ele para que ele fizesse suas próximas ações. E ele então decidiu que quem quisesse continuar no Twitter ia ter que aceitar grandes mudanças, como trabalho presencial, horas a mais de trabalho, que seriam momentos difíceis ali por diante. E adivinha, novamente gente, adivinha como é que ele fez isso? Sim, ele mandou outro e-mail e disse que quem não respondesse aceitando esse cenário, ele entenderia que estava pedindo demissão. Além de ser extremamente desumano,
Isso descumpre várias exigências dos sindicatos de muitos países onde o Twitter tem funcionários. Mas eu nem vou entrar nesse mérito. Ele também tinha que responder esse e-mail, né, sob pressão, era até às 5 da tarde. Então tinha um deadline aí, o ultimato, respondo até às 5 da tarde. E depois desse evento teve muita gente que postou mensagem de despedida no Twitter, como se a empresa literalmente estivesse morrendo. Olha o impacto que uma liderança, se bem que eu não sei se eu posso chamar isso de liderança, porque aqui está mais para uma ditadura, olha como esse impacto pode causar numa empresa, nas pessoas, numa sociedade, né? As ações do Twitter começaram a derreter, o próprio Twitter sofreu instabilidade e degradação contínua do teu ambiente, né? Deixando servidores fora do ar, funcionalidade parando de funcionar em alguns países, de uma hora para outra, e muita gente desistindo de usar simplesmente porque não aceita a forma como o Musk quer implementar as mudanças no Twitter. Grandes marcas, elas tiraram seus anúncios do Twitter, o que hoje tem 25% dos seus funcionários originais, e a receita diminui a cada vez mais. E o próprio Musk já decretou que serão tempos difíceis e que economicamente ele não sabe como vai manter o Twitter, mas que ele não vai pedir falência, né? Então, meus amigos, se você tem dúvida dos impactos que uma gestão corrosiva pode trazer para sua empresa, veja o exemplo do Twitter, que em menos de um ano pode simplesmente deixar de existir. E o seu sucessor já está por aí, com um nome que representa um som de passarinho parecido com canarinho, e aí para os brasileiros obviamente isso é uma piada, o nome dele é K-O-O e o som é Q, já vem ganhando aí milhões de seguidores ao longo do mundo, e deixando que pode sim ser uma alternativa nesse momento de crise. E para fechar, se você é líder, gestor, gerente ou tem grande influência sobre as pessoas e como elas se relacionam, entendo que a sua forma de trabalhar, a forma que talvez você ache certa, pode ferir valores, crenças, modelos de trabalho e até a credibilidade e autonomia de uma empresa. Tenha atenção, saiba ouvir as pessoas, os seus clientes, o mercado, tenha empatia, humanidade e saiba ser transparente na sua estratégia, na sua comunicação. Não apenas são essenciais, como necessários para um papel como esse, para um papel de liderança. Tem uma definição de sucesso que eu gosto muito, que é: sucesso pode ser medido pela quantidade de pessoas que você impactou positivamente ao longo da sua jornada. Pensa o quanto você está focando nisso e você vai saber se você está no caminho certo. E essa foi a mensagem de hoje do Twittanic, né? O Twitter que está afundando aí em pouco tempo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu comentário, seu review e a gente se vê na próxima semana. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.